E no livro de Apocalipse, no capítulo 22 e o verso 18, está dizendo assim: porque eu testifico a todos que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, que Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrita neste livro. Olha aí, irmãos. Olha aí o que Deus está nos ensinando. Por quê? Porque não pode, de maneira alguma, ultrapassar. Vamos ver lá no livro de Mateus, voltar para o livro de Mateus. Mateus 28 e o verso 19 está dizendo assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí, ó. Jesus Cristo lhe disse todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele não disse, cada um fala do seu jeito. Não, porque tudo é com decência e ordem, segundo os ensinamentos do Senhor. A tonse que eu quero chegar, irmão, é o seguinte: o que você está ouvindo dessas falsas igrejas. Eu não vou parar de falar a verdade. O que você ouviu através dos versículos, e você pode examinar a Bíblia, você vai encontrar os versículos dizendo: não ultrapassa o que está escrito. O apóstolo Paulo nos ensinou: seja meu imitador. O que nós temos de entender é que o apóstolo Paulo é o nosso apóstolo, apóstolo do gentio, escolhido para apóstolo do gentio. Então, se um pregador ou se um membro vai segue os ensinamentos de Paulo. Paulo não escreveu nada do que essas igrejas fazem. O que Paulo escreveu, eles não faz, que é necessário fazer, mas eles não faz o seu próprio desejo. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: tudo que eu vos escrevi é mandamento do Senhor. Observe se Paulo escreveu círculo de oração. Observa na Bíblia que existe que Paulo escreveu campanha de prosperidade. Observa na Bíblia se Paulo escreveu culto de libertação. Observe na Bíblia que Paulo escreveu ordenando para que seja pagado dízimo. Observe se Paulo escreveu na Bíblia que está escrito campanhas e mais campanhas de libertação. Onde está a palavra de Deus? O próprio Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta o homem ou a mulher do pecado, dos demônios, é conhecer a verdade. Mas não conhece a verdade e prega os seus próprios evangelhos, distorcendo a palavra de Deus, desobediente os ensinamentos de Cristo e do apóstolo Paulo, ensinando os seus próprios evangelhos. Círculo de oração, campanha de prosperidade, culto de libertação, dízimo, mas dízimo, se não tiver dízimo, vai para o inferno. É mentira! O apóstolo Paulo e nem Jesus Cristo nos ensinou essas coisas não, irmão. Um verdadeiro cristão, ele tem que seguir o que está na Bíblia. Mas a gente fala essas coisas, as pessoas têm raiva. Não gosta porque é a verdade. Se você pegar e seguir os ensinamentos desses pastores que não pregam o ensinamento de Cristo nem dos apóstolos, você está perdido.
O próprio Jesus Cristo lhe deixou bem claro: em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homem. Então, irmão, vamos provar isso lá no livro de Marcos. Vamos lá para o livro de Marcos. Livro de Marcos 7,7, porque eu gosto de falar e mostrar na Bíblia. Não sou como os demais, que lê um versículo da Bíblia, fala sempre aqueles versículos, não procura examinar as escrituras, sempre aqueles versículos, leu, fechou, aí agora vai falar coisa com coisa, outro evangelho, não o evangelho de Cristo. Marcos 7,7 está dizendo: em vão, porém, me honra, ensinando doutrina que são mandamentos de homem. Olha aí. Quando você ensina uma coisa que não está na Bíblia, é mandamento de homem. Tudo que não está na palavra, que não é ensinado por Cristo e nem os apóstolos, é coisas de homem. Então, irmão, vamos ter cuidado para que nós não venhamos perder a nossa vida eterna. Se você quer ser um verdadeiro cristão, você tem que seguir os ensinamentos de Paulo, porque Paulo é apóstolo do gentio e ele não nos ensinou, nunca ensinou essas coisas para nós seguir. Nunca ensinou, irmão, essas coisas para estar em monte, para estar... Não, Jesus é o monte. O monte é Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, vamos aprender e procurar seguir o Evangelho, porque o Evangelho é espiritual, não é coisas materiais. Por isso é que eles não pregam o verdadeiro Evangelho, porque só pensam nas coisas terrenas. Paulo nunca ensinou essas coisas. E você vê, aquilo que a Bíblia não ensina é o que eles fazem, colocando as pessoas, a vida das pessoas em risco. Por quê? Porque o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. E você tem que seguir esses ensinamentos que os apóstolos Jesus Cristo ensinou. O próprio Jesus Cristo não ultrapassou. Ele mesmo disse: não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento, como dizer e como falar. Por quê? Porque ele não ultrapassou o que Deus ensinou. Ele passou para o apóstolo Paulo não ultrapassou o que ele ensinou. Por isso, meus irmãos, vamos procurar entender as palavras de Cristo. Vamos ainda provar isso lá no livro de 1 João. Em 1 João, no capítulo 1 e no verso 3, está dizendo assim: o que vimos, observe bem o que o apóstolo está dizendo. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhamos comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Aí, irmãos, observe bem, nenhum apóstolo ultrapassou as palavras de Cristo. O que vimos e ouvimos, isso nós anunciamos. Agora observe se os apóstolos anunciou o que as igrejas que diz que anuncia. Como pode entender? Como pode levar ao céu um ensinamento distorcido da palavra de Deus? Um ensinamento distorcido dos ensinamentos do nosso apóstolo e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, vamos ter cuidado com esses ensinamentos, com essas igrejas que distorcem a palavra de Deus. É isso que eu quero passar para você. Peço perdão, não estou agredindo, não estou machucando, eu estou apenas falando o que está na palavra.
Agora, se você achar ruim, fica zangado com a Bíblia ou com o apóstolo Paulo. E se você não aceita essas palavras, para que você carrega a Bíblia? Para que você tem a Bíblia? Para que você lê a Bíblia? Porque você não aceita a correção da Bíblia. Porque você não aceita a verdade que está na Bíblia. Carrega a Bíblia para poder falar mentira ou para poder enganar aos seus membros das suas igrejas? Porque igreja de Deus não é, porque a igreja de Deus prega o evangelho de Deus. Que Deus te abençoe e te dá entendimento. Pensa, examina as escrituras e procura entender a realidade do evangelho de Cristo. Até lá, fica na paz, a honra e a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Pai e o Espírito Santo. Fica na paz e tenha todos um dia, uma noite e uma tarde. Até o próximo encontro, se for da vontade do Senhor. Até lá.